Pronto, Serginho. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que bom estarmos aqui mais uma vez reunidos nesta quarta-feira. Cada um de nós com seus cansaços, né, dos trabalhos, mas é bom estarmos aqui no dia do Senhor. Vamos estar em pé, vamos estar orando. Logo mais, vamos estar orando ao Senhor. Senhor Deus, Deus maravilhoso. Senhor, neste momento eu quero te dar graça pelas nossas vidas, te dar graça pelo teu amor, pela tua misericórdia, a qual tens alcançado todos os dias. Te dar graça pela tua bondade, pela tua fidelidade para conosco. Senhor, neste momento, quero entregar nossas vidas em tuas mãos. O Senhor sabe, Ele nos conhece, somos homens e mulheres que estamos no processo de mudança. E vemos o quanto que é difícil poder resistir o mal de cada dia. Sabemos o quanto é árduo os nossos dias, mas um dia separados fomos separados daquela vida que hoje vivemos, uma vida a qual nós fazemos nossos desejos, a qual nós fazemos a vontade da nossa carne, mas a tua graça nos alcançou. A tua graça nos restaurou, nos trouxe novidade de vida. E aqui estamos, unidos nesta noite, para poder adorar, louvar e aprender da tua palavra. Pois sempre e a todo momento o Senhor está a nos ensinar. Esta noite, que o Senhor possa compungir os nossos corações, que o Senhor possa nos trazer sabedoria que vem do alto. Nós possamos todos os dias olhar para o alto e agradecer quão grande é o Senhor em nossas vidas. Te pedir cada vez mais que o Senhor possa nos dar sabedoria. Que o Senhor possa nos dar mansidão, domínio próprio. Que o Senhor possa nos assegurar debaixo da tua destra fiel. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração esta noite e sempre. Amém. Amém. Abra os originários da página 7. Louvor de número 14. Raiz de Davi, soberano Senhor, herdeiro de toda a criação, vestido de glória, poder e louvor, governa a destra do Pai. Raiz de Davi, soberano Senhor, herdeiro de toda a criação, vestido de glória, poder e louvor, governa a destra do Pai. Todas as coisas foram criadas sem Ele, nada se fez. Ele que salva a vida e a luz para os homens resplandecer, mas foi do agrado do Pai que a lei que viesse por ele, trazendo perdão pelo sangue, restaurando a aliança para nós, e vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graças e de verdade, cheio de graça e de verdade. Continua a mesma página, louvor número 18. Eu creio que tudo é possível
possível, e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua, e os montes se moverão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se moverão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Pois já sou mais que vencedor. Número 19. Cristo é o meu sol, tudo que tenho em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Cristo é o meu sol, tudo que tenho em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Página 25. Louvor de número 176. Perdão, 176 não, outro 2. Sua face é como um leão, Seus olhos como chama de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus. Sua face é como leão, seus olhos como chama de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, o Filho de
amém. Pelos séculos dos séculos, amém. Santo é o Senhor, Aleluia. Santo é o Senhor, Aleluia. Santo é o Senhor. Amém, irmãos. Graça e paz, irmãos. Amém. Hoje estamos aqui para cultuarmos ao Senhor e nos alimentarmos da sua palavra. Continuando, irmãos, em Marcos, irmão Mateus concluiu o capítulo 3, foi muito produtivo, muito bom. Agora vamos continuar no 4, a partir do versículo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Alguma pergunta, alguma dúvida? Algum comentário? Antes de começar, no capítulo 4, eu queria fazer uma pergunta. Por que é que Jesus ensinava por parábolas? De acordo com o que ele deixa que era para os doutores da lei não se converter. Os doutores da lei. Era revelado para os simples de coração. Mais alguém? As parábolas, ela despertavam um certo interesse em saber um pouco mais. Eu acredito que entre muitas questões, né, eu acho que tem variadas definições para isso, mas aqui eu creio que uma delas, ela era esse, as parábolas, elas despertavam a curiosidade e faziam com que as pessoas queriam saber um pouco mais. Então é uma espécie de até de uma peneira, né? Aqueles que tinham realmente o interesse de conhecer Deus e a sua palavra, eles precisavam, eles iam atrás, até nesse texto aqui para acontecer isso, né? Aqueles que andavam com Jesus e os discípulos foram perguntar para ele. Bom, acho que esse é um ponto. Mais alguém? Ei, Mateus. Por que é que Jesus ensinava por parábolas? Eu acho que alguns motivos para facilitar o entendimento. Algumas pessoas que não tinham tanto conhecimento não entenderiam uma explicação, como é que pode dizer, bem, como é que pode dizer, uma explicação meio aleatória, aí Jesus usava parábolas para facilitar o entendimento daquelas pessoas. Como um exemplo disso é o exemplo das parábolas que ele usou quando Jesus foi acusado, né, de ter dentro dele o demônio Beelzebub. Ele usou várias parábolas, né, como exemplo, para responder e questionar aquele pessoal. Quando ele até fala aqui, como pode Satanás expulsar Satanás? Né? São parábolas que dá a entender realmente o que Jesus está tentando explicar. Acho que uma das maneiras melhor para poder explicar melhor, né? Pessoal. Houve aquele processo que você que foi que deu a sobre o exercício e falou sobre o jejum, né? Os fariseus viram que Jesus disse mesmo jejuar. E aí depois Jesus ele lançou, né? Ele falou, sabe, pode pegar roupa velha e colocar em novo. Pode também pegar vinho novo e colocar em novo velho. Então o que vai acontecer? Vai arrebentar. Então ele está falando, né? Porque os homens lá, do poder, era a velha prática. Os anciãos lá, os judeus que guardavam, né, que era tanto o escriba como os fariseus,
Jesus ele constituiu ele com os olhos velhos, Isso. porque ele queria trazer a doutrina do vinho no noivo ali, né? Aí Jesus, então, nesse contexto, depois ele vai, o próprio Jesus vai falar, é para que ele não se converta e não tenha salvação. Então, Jesus ele tinha um grupo que ele estava realmente vendo que ele não estava vivendo a palavra de Deus, ele estava deturpando totalmente a palavra de Deus. Então, ele veio com um novo, lançar nos olhos do homem, e como ele lançou? Através das palavras. Né? Aí aqueles que realmente estavam com o coração honesto, ia fazer o quê? Ia se chegar a ele e ia perguntar. E é interessante que não é só o 12, é os demais irmãos. Chegar lá e perguntar. Bom. Certo. Você não entende que Jesus, nessa natureza de homem simples, devido ao povo daquela época, igual pode falar dos doutores da lei já entendiam. Eles sabiam as regras, sabiam tudo. E já aquele povo ali a qual Jesus queria levar a sua mensagem, a maior porção, a multidão, era um povo mais simples, era um povo ali da agricultura, de coisas simples. E eu creio que as parábolas, se você analisar, usa muito assim, as histórias daquele para semeador. Vamos ao agricultor, ele vai ver semelhanças com aquele povo. Então eu creio que isso aqui seria mais fácil de fixar naquelas pessoas, elas entenderem o que Jesus queria trazer para elas, aquela mensagem. Entendeu? Porque é diferente de contradizer os doutores da lei. O doutor já vai dizer, se vocês eram doutores, eles tinham entendimento, eles sabiam qual seria a sua razão. E Jesus ele não veio aqui, eu acho, para quebrar a razão de ninguém. Ele veio para mostrar como teria que ser feito e o que fazer. Então ele usava as palavras, eu creio, de uma forma mais simples para poder aquele povo que eu escutava mais compreender e até ensinar como a ele ensinou, porque as palavras que você pegar são simples, as histórias, você se lembra do contexto. Diferente do que você lembra toda uma história, entendeu? As palavras são mais curtas e mais práticas. Pronto, objetivos, são mais objetivos. Mais alguém? Jesus ensinava só por parábolas? Não. Isso é um fato. Normalmente eles estavam por parábolas, como aqui, né? A gente não vê, vamos dizer, por parábolas, mas já estava o que antes? Ensinando. Tem essa ocasião que ele lança uma parábola. Teve aquela vez que Deus chegar, ele lança a palavra do Deus Filho, porque ali é aquela palavra, a gente ouve muita palavra do filho pródigo, mas a do personagem principal, que eles queriam mostrar mais velho, para mostrar o recado do povo. Então ele usa as parábolas no seu ensinamento. Momentos eles usavam direto no ensinamento dele, tinha algumas que ele trazia comparações, tinha momentos que ele pegava essa história, vamos dizer assim, para ilustrar a essência, aquilo que ele queria falar para o seu. Bem? Eu vou falando de uma palavra para pedreiro, né? Jesus, ele aqui, uma galera que era pedreiro, ele fosse ensinar sobre o fundamento. Aquele que era pedreiro ia entender. O estudioso que só fazia estudar, que não entendia nada de fundação, ele ia ficar perdido. Muito bom. Quem pode ler do capítulo 4, do versículo 1 ao 9? Oi. 1, né? Isso. E outra vez começou a ensinar junto do mar. E ajuntou-se e ele grande multidão. De sorte que ele entrou e assentou no barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra, junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E lhes dizia na sua doutrina: 3. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho,
e vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saiu o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. 7. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, e outro 70, e outro 100. 9. E disse-lhes: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então aqui a gente, o primeiro momento que Jesus vai falar na sua doutrina e levar essa palavra. Nós podemos perceber que os seguidores de Jesus tinham três grupos. Um era a multidão, não é isso? No versículo 1 diz o quê? E outra vez começou a ensinar junto ao mar. E ajuntou-se aí o quê? Uma grande, na minha falando, né? A grande multidão. Numerosa multidão. Aí tinha outro grupo. Era o grupo dos discípulos. Vários discípulos. E dentro do grupo dos discípulos cheguei os apóstolos. Então é bom a gente sempre analisar e ver quem eram os ouvintes de Jesus, para que ele estava falando. Quando Jesus lança a palavra, ele está lançando para quem? Isso. Foi esses três grupos que estavam todo mundo junto. Tá, tudo se tornou o quê? Uma grande multidão. E a grande multidão estava lá, os discípulos apóstolos. Então Jesus vai falar por palavras para a grande multidão. Semana divide os três pontos. E aí, como a irmã Marta falou, vai acontecer agora aqui que vai se distinguir algum grupo, né, isso da grande multidão. E quem é esse grupo? Quem pode ler, eu leio. Eu vou tentar explicar. Versículo 10. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 11, interrogaram acerca com os 12. Interrogaram acerca da palavra. Era um grupo de pessoas, olha como é interessante. Era um grupo de pessoas que não era mais o quê? A multidão. Era um grupo de pessoas menor que já estava só com quem? Com Jesus. E aqui, olha como ele divide. Junto com eles e com quem? E com os 12. Dá para ver, dá para enxergar uma divisão assim que para a gente entender. Então, não foi os 70, né? Não tem um número, mas a gente vê um momento, a grande multidão escuta a parábola e vai. Ou não segue Jesus, Jesus vai. E chega um momento que está ali Jesus com um grupo menor, que é os discípulos. E junto com os discípulos tem quem? Os 12. E aí esse grupo menor, que é os discípulos, e os 12, o que é que eles vão fazer agora? O que é que eles fizeram? Eles começaram a interrogar. Começaram a interrogar Jesus. Eles começaram a querer descobrir em quem. Qual o significado dessa palavra? O que é que quer dizer? O senhor falou aqui do semeador, falou de 3 solos, e olhe que aquele povo era um povo agrícola. Pescaria e agricultura eram fortes. Eles entendiam a questão da semente, a questão do fruto. Só que eles não conseguiram, irmãos, associar todo o contexto que Jesus falou. Porque Jesus falou, um semeador saiu a semear. E ele lançou o quê? A semente. Eles entenderam, em partes, o contexto da história. Mas eles queriam saber o quê? Qual era a aplicação. Juntando tudo, Jesus. O que é que tu quer dizer? E aí, como é que a gente vai decifrar isso? Qual o assunto? Qual é a mensagem? Qual o recado, Senhor? Qual é o recado que o Senhor
Que era porque assim, nós estamos eles começaram o quê? A interrogar Jesus sobre aquele assunto. E aí vem o primeiro passo, como a irmã falou. O primeiro passo daquele que está disposto a conhecer mais de Jesus. Aquele que está disposto a querer captar a mensagem de Jesus e entender. Porque aquele que quer aprender, aquele que quer entender, ele vai demorar mais tempo. Cadê o resto da multidão? Isso. Cadê o resto da multidão? Não estava mais lá. Mas aqui, esse grupo, os 12, eles tomaram mais tempo com Jesus. Eles ficaram ali para descobrir, eles ficaram ali para interrogar, ou eles seguiram Jesus, mas eles queriam descobrir o que era o significado total de que Jesus quis falar agora com esse ensinamento. Jesus antes já estava ensinando muitas coisas, lembra? Nós vemos assim, Jesus estava o que no tempo? Ensinando. Jesus estava dentro de casa fazendo o quê? Ensinando. E até então não viu nenhuma pergunta. Mas aqui Pedro lembrou, Marcos escreveu com a inspiração do Espírito Santo, porque nós temos que entender que a palavra de Jesus foi, farei-vos lembrar tudo. Quando lá na frente, os seguidores de Jesus, aqueles que os apóstolos que vão falar, vão dizer, comentar tudo que aconteceu, foi tudo aquilo que o Senhor, o Espírito Santo fez com que eles o quê? Lembrassem. Irmãos, tudo de forma minuciosa, assim como o seu corpo humano, assim como a galáxia, assim como tudo funciona de forma ordenada, a palavra de Deus não é aleatória. Nós não podemos nem dizer que Marcos atirou para todo lado, que Marcos apenas lançou um bocado de acontecimento, não. A visão de Marcos, de Pedro, em mostrar Jesus, ele mostrou esse Jesus ativo, ensinando, indo. Aí você vê Jesus aqui, Marcos não para nem um minuto. Está todo tempo, e ensinava, e continuou, e chegou, e curou, e a multidão, e parou. Então, ele vê isso. Mateus já enxerga de outra maneira. Quando você vai ler João não vê Jesus nem como filho de Maria, e nem querendo trazer o quê? A descendência. João vê Jesus na eternidade. Vê Jesus fora do ventre de uma mulher. No princípio era o verbo, não é isso? Então, e aí? Será que João errou por não ter trazido a filiação humana de Jesus? Será que Mateus errou em mostrar Jesus como filho de Maria e José na carne? Será que Pedro errou em não ter mostrado muitos pontos que os outros não mostraram, de ter mais minuciosidade, de ter organizado, de ter falado? Será que a inspiração de Pedro e Marcos escrevendo foi errada? Ele resumiu, ele quis apenas fazer, será que foi assim? De forma nenhuma. Nós vemos cada autor mostrando tudo aquilo que eles viveram, tudo aquilo que eles passaram. E Lucas, ele capturando tudo, falando com um, falando com o outro, organizando, escrevendo, o doutor fazendo ali, mas cada um tem a sua perspectiva de visão. E quando você junta as três, isso faz o quê? O complemento verdadeiro necessário para a minha e a sua vida, sem tirar e nem acrescentar nada. Tudo isso, irmão, sobre o ensinamento de Jesus não foi diferente. Jesus ensinou de várias maneiras, em muitos locais da sinagoga, no barquinho, quando a multidão estava ali apertando, dentro de casa, estava ali ensinando, expulsando os demônios, fazendo muitos milagres e maravilhas. Mas agora, ele vai ensinar por parábolas. Aqui, nesse momento, Pedro, ele lembrou dessa primeira parábola aqui, que é essa primeira parábola que ele traz desse evangelho, e aí vai vir essas questões da interrogação, essa questão de um grupo chegar para Jesus e interrogar sobre o ensinamento que Jesus deu por parábola, por ilustração
dessa história. E aí Jesus vai e explica. A primeira coisa que Jesus explica é sobre a parábola ou sobre o porquê ele ensina por parábola. Vamos ver aqui, no versículo 11. E ele disse: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por palavras. Versículo 12. Para que vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não o quê? Não entendam. Para que se não convertam, eles sejam perdoados os pecados. Agora aqui, irmãos, é muito complicado. Por que é que Jesus não quer que eles entendam? Para que seja perdoados os pecados? Essa é a complicação, né? E todo o contexto. Jesus está ensinando agora para o grupo menor. Um grupo que está interrogando sobre o quê? Sobre a palavra. Jesus, como sempre, ele não perde foco. Nicodemo chegou elogiando, exaltando, e só o assunto é nascer de novo. Se nascer de novo, nada a ver com a pergunta de quem? De Nicodemo. Aqui Jesus, quando ele vai enfatizar para esses que estão de dentro, não tem nada a ver com a pergunta que eles fizeram. Porque a pergunta foi de Jesus. Eles se interrogaram, né? Qual o significado, o porquê, e aí, qual a mensagem? Mas qual é a preocupação de Jesus? A primeira preocupação de Jesus não é ser didático. Não é ser apenas o quê? Explicativo. Não é apenas ser um facilitador. E isso, irmãos, claro, nós não podemos desmerecer que, por palavras, por ilustração, a didática, ela fica mais fácil, ela fica mais compreensível de entender. Não tem como dizer, não dá para entender nada. Não pode dizer isso. Mas para Jesus, ele, na visão, nós temos que entender e procurar ver não a nossa visão, mas a visão de quem? De Jesus. Não é o meu porquê, mas é o porquê de quem? De Jesus. Jesus está totalmente na contramão daquilo que a filosofia do tempo já dizia, que a ilustração servia para as pessoas compreenderem mais. Ele disse, não, eu quero que um bocado aí não entenda nada. Eles vão ouvir a minha voz, eles vão ouvir o meu ensinamento, vão ouvir as minhas palavras, mas não vão entender nada. É esse o meu propósito. A gente dizendo assim, olha só, no versículo 12. Para que vendo, vejam. Vendo quem? O Messias, vendo o ensinamento. Vejam e não o quê? Percebam. E ouvindo, ouçam e não o quê? Não o quê, irmãos? Entendem. E aí Jesus, ele pega muito pesado e fecha o nó. Eu não quero que os que estão de fora compreendam. Eu não quero que eles entendam. Porque eu não quero que aqueles que estão de fora, que não estão aqui no meio de vocês se preocupando em aprender e estar comigo, eles não podem ser salvos. Eu não quero que eles vão ser salvos, porque cadê eles? Se lembra o que é que nós lemos antes aqui? Olha, irmãos, o que é que está aqui? Versículo 31 do 3. Irmãos, lembra que, os capítulos e versículos nos ajudam muito a procurar. Mas acho que existe uma Bíblia que é muito essa, que ela não tem capítulo e versículo, essa é uma mistura. Porque vai tirar a nossa visão, mas a gente separa aquilo que o Espírito Santo, aquilo que o autor falou. Lembrando que é aquela coisa só, tudo trançado. Quem lê no capítulo 3, versículo 31? Capítulo 3, versículo 31. Nisto, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado
do lado de fora, mandaram chamá-lo. Versículo 32. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram: olhe, a sua mãe e seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora, Pronto. procurando o Senhor. Obrigado. Lá fora. Quem lê agora o capítulo 4, versículo 11? Parte de que antes? De Marcos. E ele disse: a vós vos é dado a saber o mistério do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas as coisas se dizem preparadas. Qual a palavra comum aí, né? Nesses três versículos que estão de fora. Jesus falou naquele tempo, lá no capítulo 3 do curso, que estavam de dentro. Quem é meu minha mãe? Quem é meus irmãos? Você não é quem? Os que estão dentro. Vocês estão preocupados em aprender. Vocês estão preocupados em estar comigo. Vocês vão aprender cada vez mais que estiver comigo. Não é assim? Eu acho que até Jesus falou nesse sentido, porque como eu falar, ficou só 12, né? E alguns, né, que ficaram, né? E os que eram morar, a multidão fez o quê? Foi embora, né? Então esses são de fora, né? Ficaram de fora. Você lembra que até As eles pessoas que estão lá, você agora não sabe, né? Vocês é Mas abusados. os que são de fora, Porque vocês estão próximos de mim. Vocês estão procurando de mim. Eu me lembro muito e gosto muito do povo de Samaria. Chegaram para a mulher samaritana, ó. Depois de quê? Acho que foi 2 dias, não foi que eles passaram com ela? Foi 2 dias. Jesus estava o quê? Os que estavam ali próximo dele. E aqueles que ficaram lá aprendendo 2 dias com Jesus, aqueles que se voltaram, se aproximaram, chegaram para a mulher assim, ó, não é mais pelo que você falou. Não é assim que eles falam? E temos aqueles que vão estar sempre preocupados em estar próximo aos pés de Jesus. O que foi que Jesus falou para Marta? Entendeu? A aí a do Barroso, Foi ele falou para Marta. Em que circunstância? Quando- Quando a Marta dá um carro em Jesus. Quase, tem outra parte. Marta está ansiosa, né? Também, teve outra coisa. E a melhor parte do Pronto, assim, ó, Maria escolher a melhor parte. escolheu a melhor parte, está aos meus pés. Está aqui escutando, Marta. Eu vou tirar isso dela. E temos o que Cristo vai mais trabalhar na nossa vida, daqueles aqui que estavam aqui dentro, é aquele que busca sempre o quê? Aprender. Aquele que vai buscar estar sempre com quem? Com Jesus. Com o Espírito Santo, com a palavra. A esses que estão dentro, aqueles que querem aprender de forma dedicada e aplicada, a esses que eles falam aqui, ó. Versículo 11. Quem é o versículo 11? Versículo 9. O 11. Fica com isso. E ele diz: a vós vos é dado a saber o mistério do reino de Deus. A voz quem? Quem é esse voz? Por que ele tem a voz? Voz que. Os que estão junto dele, os que estão de para ele aqui dentro, porque ele considera os outros como se estivesse o quê? Fora. Então há voz que estão dentro. Então, irmãos, entenda, ó. Estamos na. Desculpa a pregação. Estamos na igreja. Temos um grupo, um número. Uma multidão, não tão grande. Mas que eu e você dentro da igreja não venha ser aquela multidão que está escutando, que está presenciando, que está ouvindo, mas às vezes no final da cidade deles que são o quê? De fora. Porque para Jesus que estão de dentro hoje, olha só, não é aquele que vem para o culto toda quarta, não é o que vem para o culto todo domingo, não é o que faz boa ação, não é que faz alguma coisa. É aquele que está dentro aonde? Buscando aprender, e buscar aprender, meu irmão, se for só aqui na quarta e no domingo, nós não estamos nem lá de fora, nós estamos do outro lado do oceano. Porque, meus irmãos, não dá para nós aprender o suficiente na quarta-feira e no domingo. Não tem condição.
É você querer se enganar, é você estar ocupado com a multidão de coisas que você tem para resolver no trabalho, na sua vida, e achar que esse alimento na quarta-feira, o irmão que já vem cansado aqui, que estudou, mas quem é ele, e achar que no domingo é aquela coisa que você está abastecido daquilo que Jesus quer oferecer, não. Porque olha só, a multidão sempre estava tomando um bom tempo para estar escutando quem? Jesus. Mas chegou um momento que aquela multidão teve uns que ficaram o quê? De fora. E teve uns que ficaram mais íntimos. E eu digo para você, a intimidade de mim, Senhor, com Deus, não está aqui nessas quatro paredes, não. Aqui nós somos uma multidão. Aqui todos nós, irmãos, estamos fazendo parte de uma mesma multidão. Onde é que vai ser, onde é que hoje na nossa vida, aqui, onde é que vai ser selecionado, peneirado, separado aqueles que são de dentro? Os que estão próximos de Cristo, os que estão vivendo Cristo na sua casa, no seu trabalho, em oração, leitura, jejum, profundo, preciso, buscando, fazendo. Esse é o que está dentro. Aqui, irmãos, há uma multidão. E Jesus separa, e ele separa de uma forma categórica e objetiva. E sabe, se eu e você for essa multidão de quarta e de domingo, vai chegar um momento que Jesus não vai ter mais um contato, e ele vai estar ensinando para aqueles que estão buscando em casa, e aqueles que estão em casa vão ser os que são de dentro. E vai ser aqueles que cada vez mais vai o quê? Compreender, aprender. Porque eles estão interrogando Deus em casa. Senhor, será que o irmão falou que está na Bíblia? Onde foi o irmão que foi aqui? Então, Senhor, me mostra, eu quero ver, eu quero aprender. Senhor, domingo, culto. Senhor, e aí? O que é que está acontecendo na pregação? O que é que está acontecendo comigo? E aí, irmão, de uma forma íntima, pessoal, Jesus vai olhar para mim e vai ver que eu sou aquele que está onde? Do lado de dentro. Deu para entender? Sim. Alguma pergunta, alguma dúvida? Jesus, ele coloca a responsabilidade da sua palavra no ouvinte. No ouvinte. Porque ele fala, ouve, né? Ele começa mandando para que eles ouçam e termina com essa intimação também, que ele ouvir para ouvir, ouça. Ou seja, há uma responsabilidade em nós que estamos ouvindo e correr atrás de saber mais, Isso. pesquisar mais. Perfeito. Perfeito. Porque, ó, hoje nós estamos todo mundo aqui ouvindo. Mas se eu buscar compreender, me aprofundar, eu vou ouvir. E aí, às vezes, muitas vezes, vocês falam, o que foi aquela semana passada? Compreensão mesmo. Ah, irmão, mas é isso aí, a ciência prova que ninguém capta nem 20% da aula, a gente vem cansado, e mostrar a gente já está aqui. Glória a Deus, irmão, eu não preciso buscar, né? Só porque deu uma coisa entulhada para poder preencher aqui um culto para ele, para estar sendo visto aqui pelo barulho. É difícil, Às vezes né? as pessoas também, assim, pode estar até o pensamento de que está aqui, está sendo um benefício para Deus. Não, Deus não precisa de nós de maneira nenhuma, assim, né? Isso. Agora, o benefício nós temos que procurar para nós mesmos, em querer sempre estar buscando mais o quê? De Deus, porque é nós que se beneficiamos. O fato de nós estarmos aqui olhando para Deus não vai, assim, não vai interferir em nada. Pronto, perfeito. A chance não se salvou, mas só que assim, isso vai interferir. Porque aquele que está aqui escutando e ouvindo, e se ele não buscar a intimidade de interrogar Jesus no seu momento pessoal, para Jesus ele vai interferir, porque assim, ó, eles ali que estão só no pacote no domingo, não lê a Bíblia na semana, não ora, não está nem aí, eles ali são de fora, eu não quero nem que eles aprendam para que eles não vejam o quê? Ser salvo. Irmão, é pesado. A gente diz assim, ó, Jesus está dentro da igreja, sempre diz, ó, se você está só ouvindo aquilo que você acha que é na quarta, no domingo, e se conformando com aquilo, eu não quero nem você na salvação. Por que quer dizer, ó, para que eles não venham o seu quê?
se salvar. Jesus ele estava se importando com aqueles que não decidem entregar por completo, buscar, estão ao perder. Jesus ele se preocupa para essas pessoas nem chegarem a ser o quê? Salvo, irmão. A gente não vai estar dizendo isso aí para o mundo dessa maneira, mas para mim, para você, não é diferente. Eu não posso dizer que é outra coisa, porque Jesus é enfático, ó. Porque eu não quero que eles ouçam e entendam. Eu não quero que eles o quê? Não, eu falo duas coisas, no 2, ó. Para que vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não quê? Entendam. Para quê? Essas duas coisas, como é que vai? Porque eu não quero que essas pessoas, por dessa maneira, venham ser salvas. Aí, que Deus é esse? É um Deus que num dia consumiu quase 3.000. É um Deus que chegou para a mulher, eu quero destruir tudinho. É um Deus que Paulo fala para os romanos, irado, que a ira dele vai vir como fogo e vai consumir aqueles que não amavam essa palavra. Aqueles que não buscaram ficar os pais de quem? De Jesus. Sabe o que foi que pregou isso também muito bem? De forma enfática e pesada, que não queria que eles ouvissem. Quem foi o outro que não queria nem que eles ouvissem? Jonas. Hã? Jonas? Hã? Não, outro pregador que pregou isso aqui, que nós estamos falando agora. Isaías. Não, Jesus menciona até essa passagem, já está em Isaías, a profecia, é lá em Isaías 6. Mas aqui, o outro pregador falou que não quis dizer que as pessoas escutassem a mensagem. Vai falar um aqui no começo. Eu falei tudo. João Batista. João Batista, quando vê quem? Os fariseus. Aquele pessoal que não se converteu com o coração duro, que não estava ali. O que é que ele diz? E o que mais? Quem vos induziu? Quem vos ensinou a fugir de quê? Porque ele estava ali querendo escutar aquele profeta, que ele sabia que era profeta, certeza. O povo reconhecia. Então eu estava ali só para escutar o que é a mensagem. E sabe o que é que João está dizendo? Ele falou, ó, quem foi que vocês já estão escutando isso aqui? Que astúcia é essa? Vocês pensam que só está aí ouvindo, não praticar, vocês vão ser salvos por estar na igreja aqui do batismo? Produzir fruto de quê? De arrependimento. Então João tem a mesma preocupação de dizer, quem vos ensinou? O que é que vocês estão escutando? O que é que vocês estão presenciando? Por que é que vocês vão dizer, né? Talvez algo, por que é que vocês vão se basear? Por que é que vocês estão com essa malícia de estar aqui numa coisa boa, perfeita de Deus, achando que vai escapar de quê? Produzir fruto de arrependimento. Vão aprender, vão descobrir, vão viver. Não é estar escutando aquilo que eu vim pregar. O que é que vocês vão escutar de mim? Em outros termos, é isso que ele está dizendo. Quem vos ensinou a fugir da origem, eles vêm. E é muito complicado, é muito difícil, mas nós temos que entender, e não ir pelo medo. Mas irmãos, Jesus, ele sempre é selecionista. Ele faz aprender, ele está selecionando os que estão de dentro e os que são de quê? De fora. E os que são de fora, aqui quem era? Era aquela grande multidão que estava o quê? Ouvindo. Não era só os fariseus. Não era só os saduceus. Tinha muitas pessoas simples, humildes, que também não obedeceu. E Jesus, ele separa daquela multidão. Ele não está falando dos outros povos, não está falando de quem não estava no livro. Ele estava falando de uma multidão. E sabe, irmãos, que nós da igreja não venhamos ser apenas o quê? Uma multidão. Estamos na multidão. Se lembra, na multidão estavam os discípulos e os apóstolos. Mas teve um momento que ficou quem? Os discípulos, mais os 12. E chegou o tempo que isso ficou. 11. É o 12. 11. 12. Não, então 6 é os 12. É, então 12 já mudou. Nós sabemos que eu não conheço, que Judas sai com 11. Não, Mateus fala, Mateus 28. E chegando a quem? Aos 11. Com 11. Mas, irmãos, a profecia está
a Isaías, Deus já havia esse povo. Por que Deus já tinha essa profecia? Porque ele sabia que quando o Messias viesse, Jesus, ia ter daquele povo alguns que não iam querer dar fruto. Ele não ia querer viver, eu só queria escutar. Por exemplo, tá aquelas plantas lá, né? Plantas bonitas. Então, mas se eu tirar do jarro e deixar lá de fora, o que acontece? Morre. Não morre, né? Mas se tu botar lá dentro, você vai lá que eu tenho um bom crescimento, né? Então, sempre os que estão de fora, eles não estão botando crescimento no meio, porque eles estão de fora. Porque eles procuram é só eu ouvir. Só eu ouvir, pensando que só ouvir, que a gente falou, tá tudo bem, né? É o É o suficiente. suficiente para poder dar a vida eterna, né? Mas não. Já se estão dentro, não, eles estão por quê? No crescimento, no reino do Senhor. E assim vai comprar as obras que Deus preparou para que cada um de nós possamos andar. Isso. Então nós temos que estar dentro, né? Isso que está dentro. E o dentro de Jesus é o dentro daquele que quer descobrir. Aquele que quer interrogar, aquele que quer dar os pés dentro com Maria. Aquele que quer estar aqui querendo descobrir mais e mais, e pouco mais qual o objetivo? De aprender. Então, irmãos, aquele que busca na intimidade com Deus, ele vai. Jesus falou assim, ó, se os filhos de vocês pedir pão, vocês vão dar pedras? Não, mas se vocês sendo mal, sabe dar coisa de vocês, escuta mais o Pai. Então qual o pão nós temos que pedir de Deus? A palavra, o nosso maior pão, o nosso maior maná do céu é a palavra. Nós temos que, olha só, o que é que Pedro fala com os seus ouvintes? Pedro fala o que com os seus ouvintes? Buscar o Pedro, o que é que Pedro falou? leite materno, né? O leite materno, ansioso, né? Uma criança. Como criança recém, mas para um menino quando falta, ele dá um berro, ele grita, ele se espelha, joga para trás, ele não é assim que acontece com o recém-nascido, porque ele quer aquilo mais que tudo, e é pelo instinto. E eu achei interessante que a gente vê lá quando Deus ele desce o maná, né, do céu. Mas Deus deu uma ordem, ó, o maná ele vai cair todo dia. Não é para você pegar, por exemplo, para hoje e para amanhã. É tanto que alguns desobedeceram, pegaram para hoje e para amanhã e no outro dia amanheceu estragado. Porque o que é que Deus quer falar com ele é que todos os dias você tem que ir lá buscar o maná. Isso. Não deixar, e assim que eu quero falar. Porque, por exemplo, eu já li a Bíblia 1, 2, 3, 3, não preciso mais. Já foi para o da porta, Né? Não, mas sempre tem que estar e eu lá. Todo dia tu vai ter que sair lá para o arraial para buscar. Tu não pode guardar para amanhã. E o desobedecer, e no outro dia vai ser estragado. Só tinha um dia que eles tinham que pegar por 2 dias, que era no sábado, né? Na sexta-feira, sábado. Na sexta-feira. Isso. Então, irmãos, olha só, o que é que o Espírito Santo aqui lembrou para Pedro? De que a importância na visão de Jesus, pregar por parábola, não era apenas ser didático, era o contrário. Era selecionar os de dentro e os de fora. Tem umas palavras sempre para selecionar. Pode olhar minuciosamente as palavras. Jesus, quando a palavra dos 2 filhos, que o principal não é o filho pródigo. Jesus está querendo mostrar ali para o povo o filho mais velho, porque quem interroga ele, quem vai querer ali, quem é o próprio povo judeu. E ele mostra toda a história e no final ele diz assim, ó, vocês são esse filho mais velho. Vocês não estão preocupados com nada das coisas do Pai. As coisas do Pai é recuperar os perdidos. Ele não está lá. Só que às vezes é legal, cada um tem o seu contexto, tem o pai, tem... Mas ali o que Jesus quis mostrar, o ponto principal era confrontar aquele povo, mostrar, vocês são o filho mais velho, vocês não estão nem aí para as coisas do Pai de vocês. E aí Jesus sempre com parábola, ele vai ser seletivo, ele vai selecionar. E mesmo quando ele seleciona, mesmo quando é pesado, aqueles que estão de dentro, os discípulos, às vezes, como eles vão aprender, vai servir para eles também se purificar, se lapidar, retirar aquilo que eles tiveram. A gente vê lá na frente
Pedro, depois de uma grande conversão, ter tido com Jesus, ter ido para a casa de Cornélio, você vai ver Pedro ser dissimulado no meio de toda a igreja, porque chega todo mundo enteado. Olha como Pedro era para estar adolescido. Foi Pedro, a chegar ao ponto de Paulo ter que exaltar ele de forma coletiva, por ser uma coisa tão mal para a igreja. E aí, as outras palavras que ele sempre vai dar para os discípulos apóstolos, é de confronto para eles sim também, porque os discípulos apóstolos como nós, irmãos, vamos ter que aprender através das palavras. E entender que aquela palavra é para mim. Porque às vezes tem que pegar a palavra de Deus, a palavra, e jogar para quem? Essa palavra o irmão não veio hoje, essa mensagem era do irmão, é para a irmã. Cadê o irmão que não veio hoje para o culto? Ele quer jogar para o outro, quer jogar para os que estão lá fora, quer jogar para quem não é batizado. Às vezes joga para quem nem é de que da multidão. Jesus falou de fora, era daquela grande multidão que estava ali prestando atenção, que tirou o tempo para escutar. Jesus está ali, vamos lá. Aquela multidão foi, mas daquela multidão que se despertou aí, se encontrar com Jesus, a escutar, a dar valor à pregação dele, daquela própria multidão, aí teve o quê? A seleção. E sempre vai ter, irmãos, a seleção do Senhor. A gente querendo ou não. Com a mãe e os irmãos, houve o quê? Uma seleção da família. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Sua mãe e seus irmãos estão onde? Lá fora. E eles, olha, quem é minha família? Quem é? É vocês que estão aqui. E esse é o contexto. Então, irmãos, é importante, porque a visão de Jesus, segundo a Bíblia está falando, é essa. Didático, sim. Mas para Jesus, o que ele queria era que fosse cumprido. Mateus vai falar. Também é interessante que Mateus, quando escreveu, ele também relata que quando Jesus dá essa palavra, ele fala assim, ó, para que os outros não... vamos lá para a gente ver, Mateus 13. Só para a gente... Mateus 13, 14. Quem no 14 e 15? Olha o que acontece. Mateus 13. Porque isso é importante, irmão, a gente entender esse ponto, para a gente não pegar a nossa visão apenas. Mateus 13, 14 e 15. Entendeu? Assim nele se cumpriu a profecia de Isaías. Ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos, tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Olha como o Espírito Santo aqui, Mateus sempre trouxe a mesma coisa. Até mais um pouco explicado, até mais em outro olhar. Aqui ele já pode, se você ver, uma responsabilidade maior no coração do povo, porque o coração deste povo está o quê? Endurecido. Mas olha só, mas o povo não tinha que se botar com Jesus, não estava ouvindo o ensinamento primário dele, não tinha deixado as panelas, trabalho, uma coisa para fazer, não era a multidão que estava ali, na igreja, naquele momento, era. Mas irmãos, existe esse grupo, e Jesus seleciona. E Jesus, por conta daquele que escuta e não procura aprender mais e mais para viver e obedecer, Jesus aqui em Mateus, ele dá esse como aquele que já tem o coração o quê? Endurecido. Então, irmãos, não é só porque eu estou na igreja 10 anos, 20 anos, estando no culto todo domingo, não estou mais bebendo, não estou mais prostituindo, que eu estou, irmãos, da maneira que Deus quer que eu esteja, não. Não vá pensar que é o suficiente, não.
é uma continuidade, é um crescimento contínuo. Até chegar ao ponto de eu dar fruto. E quando Jesus vinha para mim, cadê o fruto? Eu não tiver fruto, meu irmão, não tem perdão. Mas, Senhor, eu sou um ave tão bonito, eu dou sombra, eu estou cultuando. Eu levei pessoas para o batismo, eu ensinei, eu ajudo a igreja, eu sou isso. É o fruto. Isso aí não é o fruto. O vitória não é nada. O fruto, Cristo. É o necessário. E aí, irmão, sabe qual é que não dá fruto? É bom porque liga tudo, né? João 15. João 15. Vós, por si só, não consegue dar fruto. Estás ligado em mim. E aí vão dar fruto. E como é que a gente está ligado em Deus? Quando a gente está aos pés de Jesus. Quando a gente está do lado de dentro. Aí eu estou próximo, eu estou ligado a Ele. E aí, meu irmão, automaticamente eu já tenho um lavador que é Deus. Que Ele cuida bem da videira verdadeira. E eu tenho Jesus que é a videira e eu como ramo, vai ser fluente aquele fruto passar, porque Jesus é Ele que vai fazer com que eu, como o ramo, eu chegue a dar o quê? Fruto. Estais em mim, e eu em vós. E vocês darão o quê? Fruto. Darão fruto. A doutrina de Cristo não é mais profunda, né? Porque da própria lei de Cristo. Porque a gente pensa que a gente não chama violão, não faz isso, não faz aquilo. Então tem Deus, né? Tá entendendo? Uhum. Só que a doutrina de Cristo não é isso aqui, não. Isso aí é a doutrina é viver com Ele. Viver com Ele. Então, Viver com Ele. Domingo, sábado, festa de domingo, nada dá certo. ele pediu 2 pedidos para o jovem Henrique. Vem dar para os pobres. Qual foi o segundo pedido? Me segue. Anda comigo, dorme comigo, se levanta comigo. A raposa tem. Como falou o doutor? A raposa tem seus convívios, passa no banho de frio, não tem isso na cabeça. Irmãos, o pior é seguir Cristo. Foi fácil abandonar. Assim, né? Não foi tão fácil, né? Morrer abandonar a bebida, a prostituição, abandonar muita coisa do Então mundo. isso aí é essencial. Isso. Mas até quando eu vou ter o pique, a vontade, o amor, o desejo de estar fazendo o quê? Não, seguindo. E aí vai ter um dia que Jesus vai estar, sabe aonde? Na casa de Pedro. E vai ter um dia que Jesus vai estar onde? Na proa do barco. Vai ter um dia que ele vai estar cruzando o mar. Vai ter um dia que de manhã bem cedo, eu quero descansar ali e tudo, Jesus, ó, vamos para outra cidade. Vai ter um dia que eu vou estar querendo aqui, tá aqui com a igreja aqui. Senhor, a multidão espera lá fora, que ele está esperando, porque. E Deus, está ali um cara necessitado ali, precisando de uma visita. E aí, ela? E aí, Cláudio? E aí? Mas, Senhor, e a igreja, o dia do culto, os irmãos? Rapaz, os irmãos lá, é para ser o quê já? Mestre, é outra coisa, abandona. Eles crescem. E às vezes está querendo viver de uma maneira fora da visão de Cristo. Fora da visão de Cristo. Para terminar, o que ele vai dizer aqui no versículo 13? Foi já a introdução, né? Não, é verdade, introdução. O versículo 13. Quem é o versículo 13? Jesus falou para o discípulo 4, Marcos 4:13. Depois que ele fala o motivo de parábola, ele fala assim para os discípulos. Versículo 13. Marcos 4, diz: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as palavras? Você lembra que eu disse? A palavra é por então dele para eles aprenderem. Não era só para confrontar. Ele confrontava os outros, ele espelhava Jesus e mostrava o certo e o errado, mas ele questionava. Se você não entendeu, falando para quem? Os que ficaram só. Os que ficaram, porque eles precisavam ser aprendidos. Não é porque eles não aprenderam no primeiro momento, eles estavam errados também. Não é porque eles não aprenderam na primeira momento que eles estavam passando. Não. Mas eles tinham que aprender. Jesus ele questiona eles também. Como se vocês não compreenderem essa daqui?
Que é a paz que é essencial do coração, do sol. Como é que vocês vão entender o quê? Perceber o quê? Às vezes. Ele fechou as portas que estavam de dentro. O de dentro tinha aprendido no primeiro momento? Não. Mas ele disse assim, ó, vocês têm mais para aprender de mim. Esteja comigo, esteja lá de dentro. Seja minha mãe, sejam meus irmãos, esteja aos meus pés. E vai ter muito mais ensinamento. Vai ter muito mais palavras. E Jesus explica elas. Como explicou as outras. É como se tem muita coisa na Jesus. Eu não sei que eu amei, é o Espírito Santo que leva. É como se, que é difícil de entender, eu li e reli hoje em casa, mas não está errado. É como se realmente ele fizesse ensinar só para os remanescentes mesmo. Não. Para aqueles. Porque ele disse, não, para que esses não iam se converter. Que nele fala aqui em Mateus assim. Porque vocês é dado a conhecer o ministério do reino dos céus. Mas aqueles, isso não é concedido, pois aos que têm, mais será dado. E terá em abundância. Mas aos que não têm, até o que tem será tirado. Esses que até o que tem será tirado é que esses que ele não queria. Não, aí é outro ponto que vai demandar muito. Porque ele vem nessa sequência como se Mateus tivesse visto de um jeito e o Marcos tivesse escrito de outro jeito. Não, está no mesmo ponto, só que cada um trouxe uma visão boa. Mas é na mesma questão. Mesma questão. E assim, pode ir. A questão que eu digo aí, a vós outros é dado conhecer. Quem são esses a vós outros? Jesus nem especificou isso. Não especificou que era o discípulo. Isso. Mas é quem estava buscando. Pronto, perfeito. Esses são os a vós outros. Porque isso, perfeito. Porque assim, como a Cavani fala, é o perigo. Como é que ela falou? Que é como se ele tivesse trazer só para os remanescentes, né? Não, também ó. Não é esse extremo. A mensagem de Deus, a salvação, João fala, veio para o que era seu, se não quiser, mas todo aquele, não é isso? Todo. O aceitou. Então assim, ó, a mensagem primária, a palavra, o ensinamento, é para todos. A vontade de Deus é para todos. Só que a irmã falou uma coisa importante. Ele tem a responsabilidade com o ouvinte. É para todos. Daquela multidão, teve um grupo que decidiu estar com Jesus, se aproximar e se aprofundar. E teve outro grupo que decidiu ficar da onde? Lá de fora. Mas a mensagem é para todos. Tem um número, era só para os 12, não é só para os 12. Era um grupo dos 12. Então, não é que Jesus dizia assim, foi selecionar, porque a gente, nessa linha, pode cair no contexto da predestinação, que ele escolheu a Ivone, o Cícero. Não, foi todos. Mas desses todos vão querer, todos vão aceitar. Uma grande maioria acaba ficando com o coração o quê? Endurecido para não aprender, para não buscar, para não dar valor, para não insistir a aprender mais de Deus. E aí, esse é o ponto. A responsabilidade é de quem convence. Não é que Deus tem a responsabilidade e escolheu os remanescentes. Ele veio e lançou o semeador. A palavra já fala, que não explica a palavra. O semeador saiu a semear. A palavra já fecha tudo. E ele lançou. Ele lançou para todos. Ele lançou um solo para abranger tudo. Só que tinha um solo ali que estava. O som dele estava lá perto. Isso. Então ele mostra assim, vocês têm que ter o coração de vocês, a vida de vocês, para ser o sol, porque se não for, vai estar sendo como a multidão. Então, a proporção foi 4, né? 3 no vigor, mas só um vigor, um tipo de sol. Então já dá para a consolação, mas assim mesmo que é a palavra, ele jogou só no solo fértil, Ivone? Não, é porque eu não entendi isso aí, é porque acho que a não foi me expressar. Não, mas foi bom porque a gente foi... Não existe remanescentes. Existe aqueles que realmente buscam, aceitam e vivem a palavra. Tem outros que buscam por curiosidade, às vezes outros dizem que são, mas não buscam, né? Gera até às vezes os irmãos comuniqueiros, aqueles que não buscam. Eu entendi, é porque
ser perdoado dos seus pecados. Isso aqui não me entra. Mas então, Mas aí, Capítulo mas 3. aí é foi o que eu falei no porque começo. foi bem explicado. Eu Os que sei, não, eu os entendi. que não se Eu convertem, vou pedir orientação espiritual. ele fala, os que não se convertem, os que estão de fora. Tá com doido de alguma coisa? Não, não quero Estou dizendo que eu vou questionar esse tema. Capítulo 3, aqui o grupo está dizendo que ele estava ensinando sobre o ensinamento de Deus e mundo. Esses daí eram só o mesmo duro. Mas é só o final do versículo que eu preciso. É eu. Tenho que assinar essa igreja para que eu não venha ficar com isso aqui, entendeu? Mas é de mim, sou eu. Tá certo. Eu vou questionar. Entendeu? O meu particular. Menor dos versículos mais conhecidos da Bíblia, né? Que é João 3,16. Porque é a minha Bíblia, né? João 3,16 é a Bíblia todinha. Porque Deus amou quem? O mundo. Enviou o seu filho. Amou o mundo todinho. Ninguém foi fora. Ninguém. Então, aqueles que não serão salvos, não é a culpa de Deus nem da sua palavra. É uma escolha, por causa do coração duro, que não aceita, que não busca, que não persevera. Esses são os que vão ficar sem ser salvos. Isso. Mas assim, irmão, para nós, Jesus ele disse: esse que tem o coração duro, esse que não quer aprender, esse que não quer estar nos pés, ele está dizendo: eu não quero nem que ele se salve. Mas é que ele não queira uma consequência, é uma consequência Não. da própria atitude. Isso, justamente porque assim, ele tá a consequência, mas para Jesus, para Deus, é aquela questão, ele não aceita a adoração dos demônios. Deus ele não aceita o reconhecimento dos demônios. Eles não iam se converter. Hã? Jesus não queria nem que eles se Não. interessem, porque ele nem vinha Entende uma coisa, só um instante. Bora, depois Não, qual a questão? Uma vez que Satanás, vamos lá para os tempos, tá certo? Uma vez que Satanás e os seus seguidores traindo Deus, abandonou, né, estavam no céu, não quiseram mais nada com Deus. Acabou com Deus, acabou o laço. Você acha que Deus está preocupado em converter o diabo e voltar a ser bonzinho de novo e voltar para o céu? Porque ele tomou uma decisão por causa do descimento do coração. Ele já tomou decisão na vida dele. E até os anjos, né? Ele não quer mais, ele não tem acordo. Então, assim, se Deus vê que esse coração duro não entra, não tem acordo, assim como ele fez com o faraó, por que chega o ponto de dizer que Deus endureceu ali, endureceu? Porque ele viu que quanto mais milagre, já estava passando, o faraó estava vendo tudo, o chamado, e nenhum momento ele quis se converter. Chega um momento que para Deus, como ele sabia que a consequência de falar mais cedo ou mais tarde era negar a Deus, para Deus é endurecer. Pronto, esse ponto eu não lembro que falei não. Se você vê, aquele rei lá, Nabucodonosor, se você vê a declaração que Nabucodonosor fala para Daniel, do Deus de Daniel, olha lá, pai, ele se converteu. A gente não tem prova quantas pessoas pagãs exaltou o Deus de Israel. Muitos exaltou, reconheceu, mas se converteram, mudaram de vida, obedeceram a Deus. Então, Deus ele, não tem necessidade, ou não precisa, ou não, vou dizer, não aceita aquela pessoa que, como João falou lá, João falou para os fariseus, para a pessoa, raça de vida, quem vos ensinou a fugir da levedora, produzir fruto de arrependimento. E não vamos dizer que vocês vão fugir de Abraão, não. E é interessante que João aí nesse trecho, ele dá até a solução do problema. Produzir um fruto. Produz um fruto. Pronto. E aí o ponto é esse. A questão é nós não aprender para produzir o quê? Como eu falei, ninguém pode não produzir o fruto. Os apóstolos discípulos produziram. Aquele que já endurece, não quer honrar a palavra, o que é que eu vou falar para ele? O que é que eu vou ministrar para ele? Ele está com o coração duro. Então, para Deus, vamos dizer assim, qual é a relevância para a salvação? Qual é a serventia de um coração duro no reino de Deus? Não, e a pessoa com o coração duro, ela nem vai estar. Isso. Então não é que Deus, eu quero ver ele sofrendo. Não, mas é porque para Deus, irmão, Deus é seletivo. No reino de, a gente vai estudar mais, depois é até bom de ver, está sobre o reino de Deus. Se você ver o reino de Deus,
A questão, a gente não tem dimensão que é rei. É uma monarquia onde Deus é o absoluto e Ele que decide quem é o cidadão do rei. Ele que decide como é que é organizado a região do rei. Então, no reino de Deus, não tem necessidade da pessoa que não quer obedecer às regras da onde? As regras da onde? Do rei. Se ele tem um rei. Então, esse é o ponto. É difícil, por isso que eu falei que é difícil. Então, vem cá, Senhor, você fala com ele. Mas, irmão, deu para entender? Foi bom o questionamento que você estava, porque a gente vai florindo. E, mas a gente estuda sobre esse assunto, porque é muito importante. E para a gente não ser pego de surpresa quando a pessoa vai indagar nós. Dizer, e aí? Hã? Amém, irmãos? Para frente, continua. Eu falei, ó, ele disse, ó. Eu estava vendo, só porque eu fui à reunião, né? Porque eu sabia que ele estava coordenando o almoço, né? Aí eu tinha colocado para ti mesmo, mas eu não vi não sei não. Ah, por isso que eu falei. Não, a gente não vai ter o almoço, né? Eu não sabia, né? Você tem que ser só reunião. Aí já que mais da não pode ser para não de hora, né? É a reunião, né? Não pode de hora. A oração foi assim. Oremos. Santo Deus, amado Pai, Deus soberano, Deus majestoso, eis-nos aqui, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, que é pura, objetiva, Senhor Deus, é única, é uma verdade absoluta, que possamos aprender e buscar, não por medo, não por questionamento, mas por amor e desejo do coração, Senhor Deus, quebrantado, que sabe que precisa aprender cada vez mais de ti, Senhor. Nos ajuda, pois nós precisamos de ti. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. É maravilhoso e santo. Maravilhoso. Tá dando certo, mano.